Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. E hoje, para honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 316º dia, seguindo com o livro de Ezequiel, capítulo 24, versículo 1 ao 26, versículo 21, Hebreus, capítulo 11, versículos 1 ao 16, Salmos 110, versículos 1 ao 7 e Provérbios, capítulo 27, versículo 14. Amados, antes de iniciarmos a leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo? Pai amado, graças te damos por tudo, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado e te pedimos perdão pelos nossos pecados, pois somos errantes e totalmente dependentes da tua misericórdia. Te pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê a direção nessa leitura e que nós tenhamos o entendimento da tua palavra de acordo com a tua vontade. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ezequiel capítulo 24, versículo 1 ao 26, versículo 21. A palavra do Senhor veio a mim no 9º ano, no 10º mês, aos 10 dias do mês, dizendo: Filho do homem, anote o dia de hoje, sim, o dia de hoje, porque o rei da Babilônia começa o cerco de Jerusalém neste dia. Conte uma parábola à casa rebelde e diga: assim diz o Senhor Deus. Ponha a panela no fogo, encha-a com água, acrescente pedaços de carne, todos os bons pedaços, tanto da parte traseira como da parte dianteira. Coloque também os melhores ossos. Pegue isso dos melhores animais do rebanho. Empilhe lenha debaixo da panela. Deixe ferver bem e cozinhe os ossos dentro dela. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem, ferrugem que não foi tirada dela. Tire de dentro a carne, pedaço por pedaço, sem escolha. Porque a culpa de sangue está no meio dela. O sangue foi derramado sobre a rocha, escalvada e não sobre a terra, para o cobrir com o pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa rocha escalvada, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, eu mesmo aumentarei a pilha de lenha. Amontoe muita lenha, acenda o fogo, cozinhe a carne, engrosse o caldo, deixe que os ossos fiquem torrados. Ponham a panela vazia sobre as brasas, para que ela aqueça o seu cobre, se torne candente. A impureza que está dentro dela se derreta e a sua ferrugem se consuma. Trabalho inútil. A sua muita ferrugem não sai, nem pelo fogo. Jerusalém, por causa da sua imunda perversidade, e porque eu quis purificá-la, mas você não ficou limpa, você não ficará pura de novo, até que eu tenha satisfeito o meu furor contra você. Eu, o Senhor, falei. Assim será, eu o farei. Não voltarei atrás e não pouparei, nem mudarei de ideia. Você será julgada segundo os seus caminhos e segundo os seus atos, diz o Senhor Deus. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, eis que com um só golpe tirarei aquela que é a delícia dos seus olhos. Você não deve lamentar nem chorar, nem derramar lágrimas. Sofra em silêncio, não faça lamentações pelos mortos. Prenda o seu turbante, ponha as sandálias nos pés, não cubra o bigode, e não coma o pão que lhe mandarem. Falei ao povo pela manhã, e à tarde a minha mulher morreu. Na manhã seguinte, fiz com o que me havia sido ordenado. Então o povo me perguntou: você não vai nos explicar o que significa para nós isso que você está dizendo? Eu respondi: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: diga à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: eis que profanarei o meu santuário do qual vocês tanto se orgulham, que é a delícia dos seus olhos e o desejo do seu coração. Os filhos e as filhas que vocês deixaram para trás cairão à espada. Vocês farão o que eu fiz. Não cobrirão o bigode, nem comerão o pão que lhes mandarem. Manterão o turbante na cabeça e as sandálias nos pés. Não irão lamentar nem chorar, mas serão consumidos nas suas maldades e gemerão uns pelos outros. Assim, Ezequiel será um sinal para vocês. Tudo o que ele fez, vocês também farão.
Quando isso acontecer, vocês saberão que eu sou o Senhor Deus. Filho do homem, no dia em que eu lhes tirar o objeto do seu orgulho, a sua alegria e a sua glória, a delícia dos seus olhos e o desejo do seu coração, bem como os seus filhos e as suas filhas, nesse dia, um sobrevivente virá falar com você para lhe dar a notícia. Nesse dia, você poderá abrir a boca para falar com aquele sobrevivente. Você falará e não mais ficará mudo. Assim, você será um sinal para eles, e eles saberão que eu sou o Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra os filhos de Amon e profetize contra eles. Diga aos filhos de Amon: ouçam a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus. Visto que vocês disseram, bem feito, quando o meu santuário foi profanado, quando a terra de Israel foi arrasada e quando a casa de Judá foi levada para o exílio, eis que eu os entregarei ao poder dos filhos do Oriente, que estabelecerão os seus acampamentos no meio de vocês e ficarão morando aí. Eles comerão as frutas e beberão o leite de vocês. Farei de Rabal uma estrebaria de camelos e dos filhos de Amon um curral de ovelhas, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus. Visto que vocês bateram palmas, pularam de alegria e com o mais profundo desprezo se alegraram por causa da terra de Israel, eis que estenderei a minha mão contra vocês e os darei por despojo às nações. Eu os eliminarei do meio das nações e os farei perecer no meio dos povos. Acabarei com vocês e vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus, visto que Moabe e Seir dizem, a casa de Judá é como qualquer outra nação, eis que abrirei um flanco de Moabe, começando pelas cidades, sim, pelas cidades da fronteira, a glória daquela terra, Bet-Gesimote, Baal-Meon e Kiriataim. Eu as darei aos povos do Oriente como propriedade, juntamente com os filhos de Amon, para que destes não haja memória entre as nações. Também executarei juízo entre Moabe, e os moabitas saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus, visto que Edom se mostrou vingativo para com a casa de Judá e se fez culpado ao extremo, quando se vingou dela, assim diz o Senhor Deus. Também estenderei a mão contra Edom e eliminarei dele pessoas e animais. Farei de Edom um deserto e desde Temã até Dedã cairão a espada. Exercerei a minha vingança contra Edom por meio do meu povo de Israel, que fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor. E os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus, visto que os filisteus se mostravam vingativos e com profundo desprezo executaram vingança para destruírem com inimizade sem fim. Assim diz o Senhor Deus. Eis que eu estenderei a minha mão contra os filisteus, eliminarei os queretitas e destruirei o resto das costas do mar. Tomarei deles grandes vinganças com furiosas repreensões, e saberão que eu sou o Senhor quando eu tiver exercido a minha vingança contra eles. No 11º ano, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, Tiro disse a respeito de Jerusalém: Bem feito. Foi arrombada a porta dos povos, ela se abriu para mim. Eu me tornei rico agora que ela foi arrasada. Por isso, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra você, ó Tiro, e farei subir muitas nações contra você. Assim como o mar faz subir as suas ondas, elas destruirão as muralhas de Tiro e derrubarão as suas torres, e eu varrerei o seu pó e farei dela uma rocha escalvada. No meio do mar, ela virá a ser apenas um lugar onde pescadores secam as suas redes, porque eu o anunciei, diz o Senhor Deus, e ela se tornará despojo para as nações. Suas filhas que estão no continente serão mortas à espada e saberão que eu sou o Senhor.
Porque assim diz o Senhor Deus: eis que trarei contra Tiro o rei Nabucodonosor, que virá da Babilônia do norte, e que é o rei dos reis. Ele virá com cavalos e carros de guerra, com cavaleiros e com um enorme exército. As suas filhas que estão no continente, ele as matará à espada. Construirá torres de ataque e levantará uma rampa contra você. Virá com uma barreira de escudos. Disporá os seus arietes contra as suas muralhas, e com barras de ferro derrubará as suas torres. Os cavalos dele serão tantos que você ficará coberta de pó. As suas muralhas tremerão com o estrondo dos cavaleiros, das carretas e dos carros de guerra. Quando ele entrar pelos seus portões, como quem entra numa cidade em que se fez uma brecha na muralha, com os cacos dos seus cavalos, socará todas as suas ruas, matará o seu povo à espada, e as suas fortes colunas cairão por terra. Roubarão as suas riquezas e saquearão as suas mercadorias, derrubarão as suas muralhas e arrasarão as suas casas luxuosas. As suas pedras e as suas madeiras e o seu pó eles lançarão no meio das águas. Farei cessar o ruído das suas canções, e não ouvirá mais o som das suas harpas. Farei de você uma rocha escalvada. Você virá a ser apenas um lugar onde pescadores secam as suas redes. Você jamais será reconstruída, porque eu, o Senhor, falei, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus a Tiro: não é fato que as terras do mar tremerão com o estrondo da sua queda? Quando gemerem os feridos, quando se fizer espantosa matança em suas ruas? Todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, tirarão de si os seus mantos e despirão as suas roupas bordadas. Eles se vestirão de tremores, ficarão sentados no chão, tremendo sem parar, e ficarão espantados por causa de você. Farão uma lamentação sobre você, dizendo: como você está destruída, ó bem povoada e afamada cidade, que dominava os mares, você e os seus moradores, que atemorizavam todos os que moram ali. Agora as ilhas tremem no dia da sua queda, as ilhas que estão no mar ficam assustadas com a sua ruína. Porque assim diz o Senhor Deus: quando eu fizer de você uma cidade arrasada, como as cidades que não são habitadas, quando eu fizer o abismo vir sobre você e as muitas águas a cobrirem, então farei você descer com os que descem a cova ao povo antigo. Eu a farei habitar nas partes mais baixas da terra, em lugares desertos antigos, com os que descem a cova, para que você não seja habitada, e criarei coisas gloriosas na terra dos viventes. Farei de você um grande espanto, e você deixará de existir. Quando a procurarem, você jamais será encontrada, diz o Senhor Deus. Hebreus capítulo 11, versículos 1 ao 16. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda falei. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé foi divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé.
Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir a um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um só homem praticamente morto saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Salmos 110, versículos 1 ao 7. Salmo de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder, com santos ornamentos como o orvalho do alvorecer virão os seus jovens. O Senhor jurou e não voltará atrás: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. No caminho beberá a água da torrente e passará de cabeça erguida. Provérbios, capítulo 27, versículo 14. Se alguém bendizer o seu vizinho em voz alta, logo de manhã a sua bênção soará como maldição.